Oi, gente! Esse é o primeiro episódio do Minhas Apostilas Psi. A gente já tem um canal no Spotify e convido todos vocês para ir lá ouvir as nossas apostilas, anotações. Meu nome é Ornélia, Manuela Cristina. somos estudantes de psicologia e o nosso objetivo é tornar conteúdos mais acessíveis aos estudantes e também à população em geral. Nosso primeiro episódio hoje é bem especial. E a gente vai trazer um convidado bem legal, né, Manu? Isso. Hoje estamos aqui com o Anderson Santos. Ele é administrador do CAPS de Santa Cruz do Capibaribe. E ele veio trazer para a gente como é esse funcionamento, como é que o CAPS auxilia a população a tirar dúvidas e curiosidades sobre o assunto. Quero agradecer a vocês, Ornélia e Manuela, por esse convite, porque a gente hoje vai trazer aqui realmente não só o funcionamento, mas o grande motivo do CAPS existir. Perfeito. Bem-vindo, Anderson. Bem-vindo. É um Obrigado. prazer. Começa com presente, né? Isso. E a gente preparou aqui para você um mimo Nossa, para marcar obrigado. sua presença em abertura do nosso episódio piloto. Já pode abrir, né? Com certeza. Oh, Eu já estou aqui com a minha, Manu já está com a dela. E abastecidas. que lindo. Muito bonito. Obrigado. Vamos lá, Manu. Anderson, para a gente iniciar, explica para a gente como foi a sua trajetória até chegar como administrador do CAPS de Santa Cruz. Perfeito. Se a gente te conhecer melhor. Sim. Eu iniciei, né, minha jornada na parte administrativa com a gestão como encarregado hospitalar, lá no Hospital Mestre Vitalino. E aí, como encarregado, eu fui entendendo como é que funciona o grupo de pessoas. Eu acho que é muito importante a gente ter essa visibilidade de escutar o outro. E isso eu consegui fazer uma gestão de tal. Posterior, fui convidado a trabalhar numa clínica. Nessa clínica atendia pacientes ADs, né, de álcool e droga. E aí foi quando eu tive o primeiro contato. Era uma casa com 30 homens e esses homens precisavam ter uma estrutura, um cronograma e uma participação muito importante que eles voltassem para a sociedade. É aí que a gente começa a enxergar a reabilitação, né? Que essas pessoas possam voltar para a sociedade de cabeça erguida. Posterior, fui convidado, né, a trabalhar em outros projetos e aí surgiu também a psicologia na minha vida, onde eu sou discente, estou compartilhando com vocês esse momento que é de muita importância para a minha vida. E quando houve, eu saí do hospital regional, como encarregado também, para trabalhar no CAPS. O CAPS AD, que está sendo aberto em Santa Cruz, né, já está em funcionamento, mas falta habilitação para o funcionamento. E aí a gente está atuando com pessoas de álcool e drogas, e onde também funciona o CAPS de transtorno, que a gente explica melhor lá na frente. Ótimo. E a gente, só para contextualizar, a gente está falando aqui de Pernambuco. O CAPS tem um papel fundamental na nossa estrutura de saúde, né? Em psicologia, inclusive, a gente estuda lá no primeiro período saúde coletiva, numa cadeira que a gente já vê essa importância. Mas que tal, para contextualizar, Anderson, você falar um pouquinho para a gente, para quem está assistindo, como é que surgiu o CAPS? Perfeito, Ornélia e Manu. A gente pode falar que o CAPS ele já tem uma grande referência. É quando a gente fala que é o Centro de Atenção Psicossocial, né? A sigla já fala muito. É quando o SUS, né, a Secretaria Municipal de Saúde, ela volta para a pessoa que precisa dessa atenção. Isso aí já dá um acolhimento muito grande, né? E esse acolhimento, que é mais importante, é de portas abertas. Muito interessante isso, muito bom, né, Manu, falar sobre isso, para isso. esclarecer. A população, no geral, precisa compreender que é de portas abertas. Então, esclarece mesmo. Vamos lá, tá muito bom o papo. Pronto. Para a gente não perder muito tempo, a gente já começa falando de como começou. Em 1980, teve uma movimentação que foi para transformar e aprofundar no cuidado da saúde mental. Por quê? O que é que acontecia? Existia um manicômio, né, em Barbacena, Minas Gerais, que as pessoas chegavam lá muitas vezes de trem. Eles colocavam as pessoas que tinham saúde mental debilitada nesse trem e quando chegava ia direto para esse manicômio. Então ficava uma por cima da outra. Era Os horrível. tratamentos não era muito legal, onde tinha eletrochoque, lobotomia, né? Ou seja, o tratamento que era para cuidar, infelizmente tinha muitas
intervenções que não ajudavam. E muito, Desumanas, um transporte estilo mercadoria. isso, Muito segregatório também, né? Era, Exato. inclusive, para quem se interessar sobre o tema, existe documentário, muita coisa interessante sobre esse manicômio, graças a Deus extinto, né? isso. E aí, lá em 1903, né, a gente tem uma estatística que morreram mais ou menos 60 mil pessoas. Nossa, gente. Né? Extermínio. 60 mil vidas, porque não tinham cuidado. Muito pelo contrário. O que era para ser feito como um acolhimento era dor e sofrimento. Mas aí eu quero trazer que dentro disso teve uma revolução. Né? Pessoas começaram a se importar e a trazer o tema, e é muito importante a gente frisar essas pessoas porque elas referenciam o nosso trabalho hoje no CAPS. Né? Paulo Amarante foi um dos maiores pesquisadores sobre a causa, né, que trouxe à frente. A gente, como estudante de psicologia, a gente sabe que nada vai à frente se não houver uma pesquisa. Né? Domínio Sávio é um importante gestor e defensor do SUS. A gente também tem Roberto Tichinori, que é um psiquiatra e militante da Reforma, e Bernadette Saraceno e Franco Basaglia, que são italianos, né, não são brasileiros, mas que, como eles acabaram com muitos manicômicos lá na Itália, foi usado como referência aqui no Brasil. Então, esses nomes são de fundamentais. Hoje eu quero trazer um nome que talvez a gente não veja como está à frente, mas a gente pode enxergar como uma das prepulsoras, que é Nise da Silveira. Muito Excelente. interessante, muito bom. Tem Glória Pires interpretou ela Isso. no Filme recente. super indicamos, né? Isso. Pessoal assistir. Isso. Contextualiza e deixa você inteirado realmente do movimento que aconteceu, né? De humanização. De humanização. Ela tratou como afeto, liberdade, arte e vínculo, onde, através da expressão artística, ela enxergava o outro. Veja que acolhimento. Demais. Né? Mudou totalmente essa perspectiva que existia sobre a saúde mental, né? No mundo, no Brasil, vamos dizer assim. Isso. E aí ela atuou desde os anos de 1940, combatendo práticas de violência e fazia uma psiquiatria. Quando ela chegou no hospital, né, de reabilitação, assim chamado, manicômio, ela viu que as intervenções não ajudavam muito, né? Ela feria. Então, ela tentou lutar da melhor forma, só que aquelas pessoas que faziam a gestão daquele hospital enxergaram ela como uma pessoa que estava mais louca do que aquelas pessoas que estavam precisando de cuidado. Um movimento muito inovador para a época. Exato. E aí jogaram a Nise no fundo de um hospital, numa sala insalubre, com apenas um técnico e um enfermeiro, e disseram: segue teu projeto. O que você fizer está feito. Esperando dela um esquecimento. Isso. Mas aí foi onde ela começou a mudar. Arregaçou as mangas e fez sua história. A história dela começou a mudar quando ela começou a enxergar aquelas pessoas de uma forma diferente. Onde alguns viam loucura, ela via uma capacidade maior de pensar. Uma expressão diferenciada até do inconsciente, né? Ela fez contato com Jung na época, foi bem interessante, né? Ela é uma história linda, gente. Verdade. Isso. E ela não ficou ali só no seu mundinho, né? Ela queria pegar aquela arte que era feita ali dentro, né, da sala do departamento dela e levar para outras pessoas. E aí foi aí que as pessoas começaram a compreender, a começar a ver essa história, né? Voltar o olhar para esse outro sujeito que estava ali também à margem da sociedade, né? Observar que esse sujeito é singular, existe a vida humana ali presente, né? Precisava de suporte, de ajuda, né? Isso. E aí a gente vê que o percurso, mais ou menos, rodou muito, porque o movimento ele começa em 1980, mas aí a gente vê que em 1990 começaram a ser implantados os primeiros CAPs. Pronto, né? Chegamos aí Chegamos aonde queremos. no nosso xodó. Isso. Isso. E essa implantação, né, como experiência de um plano piloto, ela tem sempre as intervenções ali de observar, de olhar, porque não poderia ser expandido sem antes dizer assim, funciona. Né? Funciona. E aí é quando começa realmente a luta antimanicomial, de dizer assim, ó, vamos fechar os manicômicos em 2001, né? Vamos fechar um manicômio que entra a lei. A lei é 10.216/2001. Mas veja
o tempo que passou para poder essa lei entrar em vigor, né? Não foi um estudo de ontem. E, assim, a gente falou de várias pessoas aqui. E Quais são os profissionais assim que fazem parte dessa equipe, Anderson? nossa equipe ela compõe de psiquiatra, psicólogos, técnicos de referência, eu vou citar muito que são os TRs, né? E eu trouxe também um vídeo para mostrar a vocês como é que funciona a nossa gestão. Perfeito. Poderia ser passado? Então vamos lá para o Excelente. vídeo. Vamos lá. Hoje eu vim mostrar a vocês um pouquinho sobre a rotina de uma psicóloga no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial da nossa cidade, e também falar um pouquinho sobre a importância da saúde mental na nossa comunidade. Sou Cecília e sou psicóloga e técnica de referência do CAPS 2, que é o CAPS responsável pelos usuários de transtornos mentais graves da nossa cidade. O CAPS é um lugar que oferece cuidado de forma contínua, buscando promover escuta, acolhimento e construção de vínculos com pessoas que geralmente são renegadas na sociedade. De segunda a quinta, durante todas as manhãs, nós realizamos os grupos terapêuticos. Eu, como psicóloga, gosto de trabalhar as habilidades sociais e emocionais dos pacientes através de diversas maneiras, sejam em rodas de conversas ou usando a arte. Além das 4 paredes do CAPS, eu busco evoluir os pacientes e acompanhar a vida deles de outras maneiras, até por ligação, para saber como ele está, perguntar por que ele não está vindo ao serviço e também convidá-lo para fazer parte das nossas atividades. E assim finaliza meu dia aqui no CAPS. Lembrando que o CAPS faz parte da rede de atenção psicossocial da nossa cidade, mas não só ele. Se você se encontra em sofrimento mental, busque a unidade básica de saúde do seu bairro para que os profissionais de saúde lhe deem os encaminhamentos necessários. Muito legal. Então, só retornando aqui, a gente falou um pouco sobre como surgiu o CAPS. Estamos aqui com o Anderson, que é administrador do CAPS em Santa Cruz do Capibaribe, aqui em Pernambuco. E depois de dar uma passada por esse viés histórico e assistir esse vídeo muito bacana lá do CAPS de Santa Cruz, um trabalho excelente, né, mano? Perfeito. Isso. E, Anderson, tire uma curiosidade e uma dúvida. Eu acredito que grande parte da população tem essa dúvida. Como é esse serviço do CAPS ser de portas abertas? Como é que, numa família que existe essa necessidade, é necessário um encaminhamento médico? Como é que essa família, essa pessoa, ela pode ter acesso ao serviço prestado pelo CAPS? Isso, perfeito. Primeiro a gente tem que falar um pouco dessa estrutura, né? O CAPS ele é composto por CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, AD e infantil, né? Como é que é feito? A gestão ela tem que visualizar a quantidade de habitantes para ver qual é o CAPS que cabe naquele município. E dentro da estatística, se ela cabe o AD, que é de álcool e de droga. Dentro dessa visualização, o CAPS ele é feito realmente de portas abertas em todos os atendimentos, onde toda a equipe, né, essa equipe que foi citada aí lindamente por Cecília, a gente pode visualizar que desde o porteiro até o pessoal da cozinha, da limpeza, vai estar entendendo como é esse funcionamento de cada paciente. Bacana. Para justamente fazer esse acolhimento. Eu vou tratar você pela sua identidade e não pela sua patologia. Ótimo. Perfeito. Eu vou trazer você como pessoa humana, né? E não como pessoa que tem alguma patologia que vai marcar aquela história, aquela vida. Aí, dentro desse contexto, qual deles a gente entende como porta aberta? Ou seja, como A o Manu forma de perguntou, ingresso. Isso. como é que um usuário ou alguém da família pode levar o seu parente? Como é que funciona Perfeito. desses? O CAPS ele é para pessoas de álcool e drogas, como eu já citei, e pessoas de transtorno, mas transtorno grave. Uma ansiedade ela pode ser tratada numa AME, né, junto ali com a UBS, de uma forma, também com a equipe EMUT, pode ser tratado dessa forma. Mas o paciente grave é aquele paciente que se mutila, é aquele paciente com uma depressão mais grave. Persistente. Então, tem que ter esse cuidado. Então, esse paciente ele tem que ser acompanhado junto com o seu familiar. Tem que ter essa preocupação. Já o paciente de álcool e droga, ele vendo que aquela dependência está afetando sua vida, ele pode ser
chegar lá sozinho. Por conta própria. Por conta própria, com o seu documento de CPF, juntamente com um comprovante de residência, ou também pode ser de rua. A gente também faz esse acolhimento. Né? Então, a gente pode dizer que o CAPS Porta Aberta significa aquele em que o próprio usuário ele se conduz à unidade, não é isso? Exato. Sem precisar de um encaminhamento médico, hospitalar, algo do tipo. E tem acesso a esse serviço garantido. Isso. E a gente também pode pegar na raiz que todos os processos, desde a triagem até mesmo a consulta psiquiátrica, vai ser de porta aberta. Todos os processos. Ou seja, estão de porta gratuitamente dentro do Sistema Único de Saúde. Isso. Não é isso? De fato, é um diferencial e um olhar humanizado. Né? Está de portas abertas à população. Acessível. E é onde muitas vezes a gente, como profissional que trabalha no CAPS, onde eu também participo dos grupos e digo isso com o maior prazer, que a gente pode muitas vezes a gente acha que está levando uma mensagem, mas a mensagem já está ali no grupo. Por falar em grupo, como é que é feito? Eu estou interrompendo antes de vez em quando. Como é que é feito esse projeto terapêutico singular, né? Que é tão importante no tratamento? Isso. Explica para a gente. O PTS ele é feito assim, posterior o paciente passar pela triagem, posterior ele vai passar pelo psiquiatra para ser avaliado, aí a gente já tem uma admissão dele, né? O ingresso dele no projeto, e posterior ele vem com o PTS, porque ele vai ter um técnico de referência, que é o TR. Esse técnico de referência ele vai ser a pessoa que vai acompanhar mais de perto esse usuário. Né? Ele não vai deixar aquele paciente sozinho. Não, ele vai acompanhar. Então, ele chama a família para junto e diz, hoje, esse usuário ele pode participar quantas vezes na semana dos grupos? Cada usuário tem seu técnico de referência. Cada usuário tem seu técnico de referência. Porque é justamente esse que vai ver quando o paciente precisa de uma consulta, quando o usuário precisa fazer uma participação, uma consulta de um psicólogo também. Por isso que é singular, porque é bastante individualizado, né? Então, a gente pode dizer que existem algumas espécies de CAPS, para quem não conhece ainda o sistema. Dentro dessas espécies, a gente tem o que é de portas abertas, que seria aquele que o próprio usuário, quando necessita realmente da demanda, pode chegar na unidade para tentar conseguir esse atendimento. E assim que ele ingressa, tem um projeto terapêutico singular, que também é muito importante. E no dia a dia, Anderson, como é esse funcionamento? Quais são as atividades que o CAPS desenvolve para aquele usuário que está acessando o serviço? Perfeito. O nosso acolhimento ele começa assim que o usuário ele adentra, né, o CAPS. A gente começa a acolher. Ele participa dos grupos terapêuticos, como foi citado, participa também de atendimento individual, porque ele passa pelo psiquiatra, ele passa pelo psicólogo, ele passa pelo técnico de referência, então aí tem vários atendimentos individuais. Também o atendimento com a família. Não adianta começar o tratamento se a família não ajuda. Porque é justamente o que a gente tira lá atrás do manicômio, né? E traz... Do isolamento para o social. Do isolamento para o social. Porque é a família que vai realmente estar com esse usuário. E como é que funciona esse trabalho com as famílias dos usuários, Anderson? Perfeito. As famílias, elas são trazidas na triagem, né? Como a gente pode ver, muitas já chegam com o paciente e diz seu histórico. E a gente entende ali que muitas famílias já chegam de inúmeras maneiras sofridas, afetadas, o próprio usuário, né? Então, a necessidade desse acolhimento também é essa família que já vem com as suas afetações. Mas a gente também tem uma realidade diferente. Diante de uma busca ativa, muitas vezes a gente precisa, quando vai buscar o paciente, também traz essa família junto, que muitas vezes não se faz necessária, né? Ou está tão cansada daquela rotina... Resistente. Que cria uma resistência. Exatamente, Manuela. E a gente tem essa preocupação, né? Então, a gente quer, junto com a família, trabalhar o paciente para que esse usuário ele volte a participar, a socializar realmente da vida. Né? Eu acho muito importante, quando é feito os grupos terapêuticos, que a gente faz a primeira escuta, como foi seu dia? O que é que você traz de importante? Isso numa roda de conversa no grupo. E tem pacientes que chegam, principalmente no transtorno.
Hoje eu fui até a padaria. Nossa. Algo que para a gente é tão simples, mas que para eles é tão marcante, tão significativo, né? E trazer uma coisa aqui muito importante é sobre os memes. Veja, a importância do serviço hoje. E muitas vezes é tratada com brincadeira. Banalizado. E a gente sabe dessa importância porque existe o CAPS, né? A importância desse trabalho social desenvolvido e a prudência quando se fala sobre ele, não banalizando, não brincando, porque ali se fala sobre vidas humanas, vidas que importam. Isso. Socialmente, acho que se criou essa ideia de memes e de brincadeira, rótulos com CAPS, e é bom a gente falar a importância e a beleza desse trabalho, né? Para quem realmente precisa cuidar de sua saúde mental. Importantíssimo. E trazer uma fala, né? Tem uma usuária nossa que ela é bem comunicativa, gosta de brincar, gosta de ir para festas, e sempre ela traz muitas demandas. E quando ela traz em uma fala dela que às vezes ela vai entrar dentro de algum lugar, as pessoas questionarem ela porque ela vai ao CAPS, né? E uma das falas dela que eu trago hoje é que ela diz: só porque eu vou ao CAPS eu não sou maluca. Descredibilizar a pessoa porque faz uso de um serviço social acessível e benéfico à população. Isso. E saúde mental todo mundo precisa cuidar, né? Justamente. Eu acho que diferencia os graus. Isso. E é um serviço tão ativo que eu não cheguei a completar. Além dos grupos, a gente tem uns grupos de oficina, né? Que é muito importante, onde eles aprendem artesanato. Como Cecília falou no vídeo, né? Ficou bem representativo. A gente faz as visitas domiciliares e eles ainda também pegam a medicação no serviço. Ou seja, é uma importância de integração social, de fato, de desenvolver e devolver esse usuário à sociedade para o desenvolvimento de sua vida normal. Isso. Para que ele continue e prossiga a vida, né? Dentro de todas as normalidades possíveis. E aí é onde a gente tem a grande importância. Aí volta para a família de novo. Ele vai pegar essa medicação num serviço. Mas quem vai administrar essa medicação? E essa medicação ele pega dentro do próprio CAPS. É bom também sem despesa. Ressaltar isso, né? Que até a medicação é fornecida. Vê que interessante. Como é a importância desse CAPS para Santa Cruz do Capibaribe, já que a gente está falando da sua administração local lá, né? Explica um pouquinho para a gente. É muito importante todos os municípios terem um CAPS. Mas Santa Cruz ele abraçou não só o CAPS do transtorno, mas o CAPS AD. Né? Essa importância é ver a valorização de uma gestão que valoriza a sua gente. AD é a gente traduzindo para quem está assistindo, é para usuários de álcool, Isso. A sigla, literalmente, né? Álcool e droga. Que no caso é um CAPS mais especializado, digamos assim, né? Exato. Então, dentro dessa importância, né, a gente vê a grande excelência. Porque ele vai cuidar daquela pessoa que está na rua, ele vai cuidar daquela pessoa que a família não quer mais, que a família não aguenta. Então, veja a importância. É cuidado, né? É tirar daqueles hospitais horríveis, né, do manicômio, e trazer para a realidade de uma forma que ele é realmente acolhido. E ao longo do seu tempo como administrador, quais resultados marcaram tua vida no sentido pessoal? No sentido pessoal, acredito que todos os dias. Muitas vezes a gente, como pessoa, a gente tem aquele dia que a gente está um pouco mais triste. Mas quando a gente chega no CAPS, que a gente leva um abraço, que a gente recebe um bom dia, sabe? Que ele olha profundamente no seu olho. Como é que você está? Muitas vezes eu acho que vou oferecer algo. Pelo contrário, eu ganho. E tem alguma história ou experiência, assim, sem expor a identidade, lógico, que você acha que representa bem essa importância do trabalho do CAPS? Sim, sim. Tem uma história que me marca muito, nessa evolução dos pacientes. Às vezes ela é bem pequena, mas ela faz um diferencial. A gente fez um movimento, um dos eventos, a gente sempre promove todos os meses, né, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, e num desses movimentos a gente trouxe manicure, cabeleireiro e paciente. Legal. Muito bom. Paciente com esquizofrenia,
ele às vezes tem uma tendência com a questão de higiene pessoal, de não querer cortar as unhas, de não querer tomar banho. Justamente pela falta de confiança no outro. Isso, tem essa visão. Então, qual é a projeção? A gente trazer esse profissional para que aquele profissional faça um acolhimento e mostre que está tudo bem. E ele vai fazer o que ele se sente à vontade. E essa experiência marcou. Marcou, porque um dos pacientes que fazia muito tempo que tinha feito essa higienização foi à vontade, sentou lá, fez as unhas dos pés e das mãos. E quando passou a basezinha, que ela passou a base, ele ficou com as mãos lá, paradinha e olhando para mim, dizendo, oh, como tá linda. Ai, E a legal. partir dali, a gente tem uma pessoa que agora gosta de cortar suas unhas. Dignidade. Gosta de fazer a Um higienização. resgate à dignidade. Isso. E isso é muito bom. E quais principais desafios? A gente falou aqui sobre a questão de memes, questão midiática, de banalização do serviço do CAPS. Mas, dentre esses, quais são os principais desafios que você acredita que enfrenta na implementação do serviço? Eu acho que o primeiro desafio é esse preconceito, né? Quando eu recebi esse convite, eu queria trazer logo de cara essa fala. Esse preconceito, ele muitas vezes, essa porta que é aberta do CAPS, ela se fecha. Porque se eu tenho um preconceito de ir até o serviço, eu não vou querer ir porque outras pessoas vão me ver diferente. E muito pelo contrário. Se você procura o serviço, é porque você está sendo acolhido, você é amado, você é especial. Zeloso com a sua saúde mental. E a gente não vai fazer uma brincadeira com quem vai ao hospital, por exemplo. Justa a integridade do sujeito como um todo. Né? Isso. Perfeito. Isso. E todo mundo toma medicação hoje em dia, seja para hipertensão, para diabetes. Então, por que vai ser diferente, né? Se eu posso cuidar. Então, essa é a maior dificuldade. A outra dificuldade é ver o paciente realmente querer aderir, principalmente no AD. A gente tem essa dificuldade, porque a família está tão distante que não faz esse acompanhamento. E quais são os eventos promovidos pelo CAPS? Tem a luta antimanicomial, que eu acredito que é o evento mais importante para a gente, né, do CAPS, que é essa luta que a gente mostra o nosso serviço à comunidade, né, a gente pode oferecer, mas ele vem do janeiro branco até o setembro amarelo, o novembro, ajudem aí, meninas, Azul, que estamos de Sim, azul hoje por conta sim. disso. Foi. Né? Começa mais novembro. Isso, começando bem. Mas aí a gente tem todas essas importâncias. Então a gente chega em uma rede que é composta de muitas coisas, de muita diversidade, né? E que procura entender, antes de julgar, entender o paciente, entender o usuário. Perfeito, Anderson. E assim, qual mensagem final você deixa para a população de forma geral, para uma família que esteja passando, para alguém que se sentiu agora afetado, tocado por essa nossa conversa aqui, para procurar esse serviço? Que mensagem final você deixa para que possa atingir essas pessoas? Perfeito. A RAPS ela é muito mais complexa do que a gente imagina, né? A RAPS é a Rede de Atenção Psicossocial e ela tem muitas promoções, né? Ela vai desde a UBS lá do bairro até a equipe EMUT, que é aquela equipe que sai do campo e vai até a residência, que vai até a comunidade, vai nas ruas. E ela é muito composta, né? Tem muitas pessoas por trás. Então, assim, quando a gente tem um serviço, que o município oferece um serviço, tente entender melhor. Tente acolher esse serviço na sua cidade. Tente ir lá conversar com os profissionais, ou até mesmo servir. Por que não? Isso, Né? divulgar positivamente, buscar se tem possibilidade de um voluntariado, de repente, né? Isso. E quando a gente ter alguém na nossa família que precisa de cuidados na saúde mental, que a gente busque acolher e não recriminar. Porque muitas vezes esse olhar de recriminação, ele afeta mais do que acolhe. Com certeza. Então, E poder ter o acesso de usufruir de um serviço tão pensado, tão humanizado. depois de uma verdadeira luta, né? Como se foi contado aqui da história, como se era tratado, como se era tratada a saúde mental e como hoje evoluímos. Então, é bom que a gente respeite e valorize, né? Isso. A gente vai agradecer, queria muito agradecer a Anderson Santos pela contribuição conosco.
Não só na nossa parte de trabalho de psicologia, mas com certeza para todos que tentam entender um pouco o funcionamento. Foi muito importante e a gente agradece demais, Anderson. Obrigada, Anderson. Eu que agradeço, né, esse convite, Minhas Apostilas PSIS, ele está sendo de fundamental, não só para os estudantes, mas para as pessoas que precisam de conhecimento. E agora, com esse podcast, é de muito sucesso. Então, Ornélia, Manuela, eu só agradeço por estar aqui, né? Dizer os frutos do nosso trabalho. Muito legal. Isso é muito importante. Ó, vamos fazer um brinde com as nossas xícaras de café. Gente, beijos psicológicos. E até mais. Até o próximo. Beijo.